Sinais da verdadeira espiritualidade. Esse tema está em Mateus capítulo 23. Vamos trabalhar esse capítulo. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe esse culto doméstico, abençoe esta ceia, abençoe este momento de comunhão com a Tua presença em cada lar. Fale conosco pela Tua palavra, unja-nos, capacite-nos para que a gente avance com a verdadeira espiritualidade. É o que eu oro e já te agradeço. E prepare o nosso coração para comungarmos da Tua mesa logo mais, em nome de Jesus. Amém. Sinais da verdadeira espiritualidade. Espiritualidade é um grande negócio para o mundo contemporâneo. Empresas, gurus, coaches, religiões, o mercado gospel crescendo por conta da espiritualidade. O aumento é vertiginoso. Os resultados são as denominações crescendo, os nomes, os gurus sendo expansivos nas empresas, e tudo isso por conta do vazio existencial. O homem precisa de uma palavra que defina a necessidade dele transcender, a necessidade dele se entender, mergulhar na intimidade do coração. E essa palavra vai ser espiritualidade. Espiritualidade abarca essa transcendência e fala da imersão do homem dentro de si, no coração. E ele percebe que do lado de cá ele não consegue viver sem a transcendência. Viver de forma horizontalizada não resolve a vida, não resolve a sua identidade, não resolve os seus problemas no entorno. Então ele tem que ter a experiência com o sagrado, com o místico, com o invisível, com a divindade. Espiritualidade define essa experiência. E para nós, a espiritualidade não está no mercado gospel, na denominação, no guru, no pastor, no apóstolo. Não está. Na religião. Espiritualidade para nós está em Jesus de Nazaré. Em Jesus nós resgatamos tanto a ideia quanto a verdadeira experiência para se ter a verdadeira espiritualidade. Não estamos autorizados a criar uma espiritualidade particular, com base nas nossas ideias, na confecção da nossa religião. É em Jesus. Precisamos observar Jesus como absoluta autoridade para que tenhamos a experiência da verdadeira espiritualidade. E conforme falei, Mateus capítulo 23 é um texto interessante, um texto muito realístico, em que Jesus confronta a espiritualidade da época, a religião judaizante, confronta autoridades que militavam com o sagrado, e ele falou a partir do verso 13 o seguinte, são 8 observações, duras por sinal, mas que revelam o que Jesus decifra e fala sobre o que é uma vida íntima com Deus, além da religião e da denominação rasteira que essa terra proporciona. Então, a partir do verso 13, Jesus declarou assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar
fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Uma palavra dura, mas que revela a verdadeira espiritualidade. São 8 aspectos. E Jesus então começa, voltando no verso 13, falando que a verdadeira espiritualidade é marcada pela experiência da salvação. Ele fala, primeiro ai, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então os fariseus e os escribas, eles tinham a interpretação da lei, eles sabiam do Antigo Testamento, eles eram exclusivos de Deus, povo eleito, nação evangelística para o mundo. Eles tinham esta chave, a decifração da salvação, do contato com Deus, da tradição, da promessa de Deus no aspecto salvífico, mas eles
não se lançavam nesta proposta, eles não mergulhavam na salvação e eles impediam que as pessoas se aproximassem para serem salvas por Deus, para serem salvas por Jeová. Tinham a verdade, continham a verdade, mas não anunciavam a verdade. Essa proclamação ficava impedida. Jesus está falando que a verdadeira espiritualidade, nas entrelinhas, na leitura que faço aqui nesta noite, ela não está contida na religião de mera aparência, em que a pessoa não seja salva e que não lance outros para dentro desta salvação. Meros detentores do segredo sagrado, que é a lei, e que eram esses fariseus e escribas, não autenticavam a verdadeira espiritualidade, bem como a salvação sobre a vida deles. E o que Jesus está repreendendo aqui é que eles, com as suas regrinhas, com os seus legalismos, com as suas cerimônias, com as suas liturgias, também não facilitavam para que as pessoas se aproximassem e fossem salvas pelo Deus do Antigo Testamento. Jesus está criticando que há muita fé, entre aspas, mas pouca revelação. Há muita religião judaizante, mas pouca salvação. É como se houvesse muita tradição religiosa, mas pouca espiritualidade. E isto acontece nos dias de hoje. Há muita salvação sendo proclamada, entre aspas, mas poucos salvos dentro das igrejas. A ciência da religião já detectou isso. Pessoas precisando de salvação dentro dos arraiais evangélicos. Há muita igreja, mas pouca Bíblia. Há muita religião, mas pouco Jesus. Há muita fé, mas pouca revelação em si. Nada adianta o descortinar de denominações, de religiões, de igrejas, se não houver o essencial, que é salvação. O entrar, o mergulhar no reino dos céus. Não significa que se a pessoa está na igreja, ela está no reino. E é isso que Jesus está falando. As pessoas estavam com o pé no judaísmo, mas não estavam com o pé no reino dos céus. Temos que trazer isso para os nossos dias. A verdadeira espiritualidade é marcada se ela transita na igreja, mas coloca os pés no reino dos céus. Tem que chegar aí. Essa casca, essa estrutura, esta alvenaria, esta organização, este organograma, é só em caráter de administração, de estruturação, no caráter físico, metodológico, porque o essencial para todos nós sempre será a salvação. Salvação contida nos nossos corações. Por isso que a primeira palavra, o início, o conteúdo inicial de Jesus foi: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo. Além de cidadãos da igreja, da denominação, do rol de membros de uma secretaria eclesiástica, nós temos que zelar pela nossa salvação dentro do reino dos céus. O reino dos céus está próximo. O Evangelho fala disso. O Evangelho continua sendo pauta inicial de toda a igreja, de todo o coração. Pauta inicial da proclamação do Evangelho é o reino dos céus.
temos que falar. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Estes homens não tinham experiência salvífica com Jeová do Antigo Testamento, com Deus, e impediam que os penitentes, que os pobres de espírito, que os distantes, que aquele povo, aqueles peregrinos tivessem também experiência de salvação. A verdadeira espiritualidade é marcada pela salvação, pela certeza da salvação. O reino dos céus está com as portas abertas. Eu tenho que estar dentro e você também. E aí sim experimentaremos a verdadeira espiritualidade. A partir da salvação, do resgate da salvação. A partir da experiência profunda com o Evangelho. E o Evangelho diz exatamente isso. Que o abismo que tínhamos com Deus foi suplantado por conta do caminho que é Jesus. A distância que tínhamos de Deus foi aproximada através da cruz de Cristo. A alienação em que experimentávamos sem Deus, hoje foi suprida pela relação com Jesus e a habitação do Espírito Santo no coração. A vida obstinada, com a culpa latejante nas nossas emoções e na nossa mente, foi banida pelo arrependimento e suprida pela fé, pela revelação. As tentativas de virtude que tínhamos para desempenharmos um papel religioso foi substituída pela regeneração, pela graça de Deus, pelo perdão do Senhor, pelo amor manifesto nos nossos corações, pela paz do Espírito Santo dentro de nós, pelo alívio existencial, pela libertação das opressões de Satanás, pela experiência da filiação, a qual temos hoje com Deus. Então, somos salvos, somos privilegiados, porque temos esta revelação. O que eu quero dizer é, espiritualidade sem salvação é heresia. Espiritualidade sem Jesus é heresia. Espiritualidade sem a palavra de Deus é fundamentada no nada, em filosofias humanas ou em uma fonte profana, maligna, humanista, que não gera a verdadeira espiritualidade. Então está aqui. Eram guias cegos, disse Jesus, porque eles fechavam a porta do reino, não entravam e impediam que os outros entrassem. A segunda marca da verdadeira espiritualidade é por conta de um desapego. Então, aqueles homens não poderiam usar a religião, o status, o rótulo eclesiástico para fazer transição social, para fazer um império pessoal, para usar de trampolim para um sucesso material. Verso 14, segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Então eram clérigos, judaizantes, doutores, gente com autoridade, rotuladas como espirituais, autorizados pela religião judaizante para manipular o sagrado, mas interessados no dinheiro, interessados no poder, interessados em conquistas, interessados em tirarem proveito das situações.
Eles iam então para as casas das viúvas e para almoçar, para jantar, eles faziam longas orações, marcavam as suas visitas com longas orações, mas no fundo, eles estavam ali para tirar uma casquinha, para se beneficiarem do dinheiro, de situações, do prestígio, exercerem poder sobre as viúvas, conquistarem coisas. E isso era um escândalo. Isso era ir na contramão da espiritualidade. Jesus bateu este retrato, detectou isso e denunciou, falou: isso não é espiritualidade. As intenções estão longe de serem boas. Vocês estão querendo tão somente se beneficiar por conta da religião a qual vocês estão envolvidos. Então, Deus não coaduna com esse tipo de espiritualidade quando a gente usa a máquina religiosa para arrancar favores, para tirar as famosas casquinhas, conforme eu falei, para se beneficiar disso ou daquilo, para gerar impérios pessoais. Deus, no fundo, ele foca a emoção do coração do homem e da mulher. Todos nós não podemos mercantilizar a fé, esta é a ideia. Nós temos que agir na presença de Deus com a motivação correta, com a intenção correta, sem as carnalidades, o foco no materialismo, no consumismo, nas aquisições, no exercício do poder. Eles não podem estar acima dos verdadeiros valores da fé, do arrependimento, da singeleza, da simplicidade, da abnegação. O material não pode estar acima do espiritual, e era isto que estava acontecendo. Então, a palavra de Deus nos orienta. Para o espiritual acontecer, a verdadeira espiritualidade acontecer, nós não podemos usar a espiritualidade como fonte de lucro, e sim a piedade. Nós temos que entender que o dinheiro não pode ser fator motivacional para nós nos envolvermos com a espiritualidade, com a religião, com a fé. Visitas manipuladoras não fazem parte da agenda de Deus. Faziam parte da agenda desses fariseus, hipócritas, escribas, doutores da lei, interessados no material tão somente. Jesus condena. A verdadeira espiritualidade é marcada por um desinteresse em coisas materiais. Que, aliás, os escândalos de hoje envolvendo pastores, líderes, denominações, os maiores deles, se não giram em torno de relações sexuais ilícitas, giram em torno destas conquistas materiais. Arrancar dinheiro do povo. Você sabe disso. Jesus condena estas atitudes. A verdadeira espiritualidade, em terceiro lugar, é marcada por uma liberdade e não por um mecanismo de controle, e não por um controle legalista. Terceiro ai, que é um lamento no original, Jesus coloca assim: escribas e fariseus, verso 15, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está falando que a espiritualidade, para ele, é liberdade no espírito. E não esse controle ferrenho, essa opressão, essa situação imponente de um
espiritual sobre o outro, de um pseudo-espiritual sobre o outro. Gálatas 5:1 diz que a nossa liberdade está em Cristo. Em Cristo nós somos livres. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, fala que onde está o Espírito do Senhor, há libertação, há liberdade, nós somos livres. Todas as coisas nos são lícitas, disse Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 12. Há um quê de controle pessoal, de liberdade pessoal. O próprio texto da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí beba. Nós em Cristo temos a liberdade. Estou falando isso porque estes homens eram legalistas. O legalismo faz com que você tenha um desempenho pela lei. E as regras aumentam com o legalismo. Eles tinham mais de 613 regras, além da lei mosaica. E estas regras todas serviam de controle para o povo. Controle do povo. Ou seja, eles manipulavam de forma ferrenha as pessoas no ambiente eclesiástico. Ninguém tinha liberdade de ir, de vir. Ninguém tinha liberdade de serem autênticos, de demonstrarem personalidade, de estarem com a personalidade livre para expressarem aquilo que as emoções geravam. Ninguém tinha liberdade por conta das regrinhas e da visão religiosa deles com base na lei mosaica. Então era um excesso de zelo, um zelo sem entendimento. Ficavam presos nas regras culturais judaizantes e estas coisas iam inflamando o coração. Eles estavam mais afeitos aos desempenhos das pessoas do que às relações, do que à liberdade, do que à espiritualidade. Os ritualismos, os fanatismos, os tradicionalismos, os legalismos, as religiosidades falavam alto na casta daqueles escribas e fariseus. Então, Jesus está condenando isso. Legalismo, tradicionalismo, religiosidade, reclama a justiça humana e despreza a justiça divina. A pessoa é salva pelo desempenho, pela prática dos rituais. E tudo o que se acrescenta ao sacrifício de Jesus, o somar de desempenhos ao sacrifício de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que aos olhos dos religiosos, legalistas e tradicionalistas se torna insuficiente no sacrifício de Jesus, deve ser desprezado, deve ser colocado de lado. Quando o fazer fica mais importante do que o ser e as autoridades religiosas começam a controlar pelo fazer, é sinal de que a verdadeira espiritualidade já não existe mais. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele, no capítulo 2, verso 21 e 22, denomina isso como preceitos e doutrinas de homens, regras humanas. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Fica um enfado, fica uma filosofia humana, fica um excesso de religiosidade. A verdadeira espiritualidade não está aí. E há um movimento dentro das igrejas evangélicas, um quê forte de legalismo, tradicionalismo, um quê forte de judaísmo. Então, é mais ou menos assim. Não vale só o sacrifício de Jesus, tem que ser o sacrifício de Jesus, mas guardar o sábado. Não vale só a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus
e você ter que batizar para ser legítimo lá no Rio Jordão. Não vale só a comunhão dos santos ou vestes decentes. Você tem que agora usar a kippá. Você tem que usar a mezuzá. Não vale uma reunião de oração na igreja local. Não, você tem que fazer agora a campanha do Monte Sinai, do Monte Horebe, do Monte da Transfiguração. Eu estou falando que são manias de homens, doutrinas religiosas, são preceitos denominacionais. Isto não tem valor nenhum. Comidas, roupas, manuseios, solos sagrados. Por isso que Jesus está denunciando. Para Jesus tudo isso são fardos pesados, difíceis de carregar. No verso 4 desse capítulo, Jesus fala isso. Esses homens, escribas e fariseus, colocam sobre os ombros das pessoas. Mas eles não removem com o dedo, porque são fardos pesados. Então, que se quebre todo o mecanismo de controle. É claro que nós temos uma organização interna, nós temos um jeito de proceder, nós temos um regimento interno que está de acordo com o estatuto e coaduna com a palavra de Deus. Tudo isto é observado. Se houver exageros, nós tiraremos. Mas, por ora, eles estão todos alinhados e eles são saudáveis, todos com base bíblica. O que eu quero dizer é, aqui há liberdade no espírito para que a verdadeira espiritualidade se ventile. É isso, sem mecanismos de controle. É claro que, volto a dizer, ordem e decência, administração e disciplinas nós temos, claro que sim. Quarto lugar, verdadeira espiritualidade é marcada pela autenticidade das palavras com a vida. Do verso 16 ao 22. É um texto aqui mais longo, esse quarto ai. Jesus, então, detecta e denuncia. Eles estavam falando, estavam jurando e estavam sendo hipócritas nesses juramentos. Então, quando eles juravam pelo maior, aqui no caso do templo, ou no altar, eles não se comprometiam muito, mas quando eles juravam pelo ouro, pela oferta, aí eles se apegavam de forma ferrenha aos juramentos, porque envolvia dinheiro. Então eles estavam com puro interesse. No fundo e no frigir dos ovos, resumindo esse texto, Jesus está falando que deve haver conversão das palavras com os atos, do caráter com o comportamento, do discurso com as atitudes. Se eles têm que empenhar esse juramento, é porque a palavra deles não está com tanta credibilidade assim. E nós vamos ver da perspectiva do Novo Testamento que o que vale é o nosso sim, o que vale é o nosso não, o que vale é a nossa autenticidade. E eles, com os costumes e presos nas fórmulas superficiais. E as fórmulas, o modo de falar, e no caso a fórmula aqui era o juramento, era o voto, eles empenhando a palavra para fazer valer o caráter deles, isto tudo estava caindo por terra, não estava tão legítimo assim. Jesus está falando, isso se torna desnecessário, esses movimentos, essas atitudes, não precisa empenhar mais nada além da tua palavra, que haja caráter em você, que haja integridade naquilo que você fala, honestidade no teu discurso. Observe os irmãos falando
O apóstolo Paulo, em Efésios 4:25, deixa a mentira, cada um fale a verdade com o seu irmão. Colossenses 3:9, não mintais uns aos outros. Efésios 6:14, nós estamos cingidos, vestidos com a verdade. Mas para religiosos, Paulo também detecta em Romanos 3:13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, com a boca eles têm cheia de maldição e amargura. Jesus reprova esse tipo de discurso em que a pessoa tem que ficar empenhando, jurando, fazendo votos para que os outros acreditem. É sinal de que a honestidade nas palavras e no caráter já não existe mais e há muito tempo. Volto a dizer, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não, não. O que passa disso vem do maligno e eles estavam sendo carnais. Então falavam e não faziam. Verso 3 recalca essa ideia também. Então, cuidado com a língua. Ela afeta a nossa espiritualidade e ela compromete a nossa honestidade. O espiritual, ele é íntegro. O espiritual é honesto no discurso. O espiritual, ele é leal e se compromete com as suas palavras e as cumpre. Quinta marca da verdadeira espiritualidade é uma hierarquia nas doutrinas essenciais das periféricas. Diz aqui o texto, verso 23 e 24, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e fé. Deveis fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus chama eles de guias cegos. Ou seja, é gente que coa mosquito e engole camelo. Então nós temos que entender, queridos, que para nós existem doutrinas centrais da fé, que são irrefutáveis, intocáveis, imprescindíveis. E elas são a encarnação de Cristo, a expiação, a ressurreição, a pessoa do Senhor Jesus, a Trindade, a salvação, conforme eu falei aqui desde o começo, a união hipostática, que é a natureza de Cristo. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. As ordenanças. Eu falei aqui contra o legalismo, mas nós temos duas ordens no nosso entendimento bíblico teológico, que é batismo e ceia. E batismo e ceia tem a ver exatamente com Jesus. São dois rituais que nós somos incentivados e obrigados a fazer. Desses dois rituais nós não abrimos mão, batismo e ceia. A própria eclesiologia, existe uma organização interna. Sim, nós podemos discutir vários pontos desta organização, mas o essencial a gente tem que fechar. Existe a pneumatologia, que é a ação do Espírito Santo entre nós, a própria palavra de Deus. Então essas doutrinas falam o porquê, o como, o quando, com quem. E são doutrinas que abrangem todas as igrejas no mundo inteiro. Volto a dizer, isso é essencial. Agora, certas organizações, horários, agendas, departamentos, organogramas, estruturas, tudo isso é flexível, tudo isso é feito a lápis, tudo isso varia. Então Jesus está falando aqui, hierarquizando essas doutrinas. Eles davam o dízimo, muito bem, e batiam no peito, cheios de autoridade.
se achando espirituais. Jesus vai, descentraliza e traz o eixo para o que de fato era importante. E para Jesus, ser espiritual é você ser justo, é você ser misericordioso, é você exercer fé. Dízimos e ofertas caem para terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Vem depois. Então, dízimos e ofertas só tem valor, vamos colocar assim, se de fato a pessoa for misericordiosa, se ela exercer a justiça do reino, se ela for uma pessoa crente. Não adianta dizimar e ofertar e torcer o braço de Deus. Não adianta dizimar e ofertar e tentar comprar Deus. Não adianta dizimar e ofertar e querer ter poder no reino dos céus. Não adianta. Quem manda no reino dos céus é quem crê. É quem está autorizado por Jesus. É quem exerce misericórdia. É quem é mais parecido com Cristo. É quem é mais cheio do Espírito Santo. Jesus falou que no reino dele, quem for maior é o que serve mais. As coisas são invertidas. Então nós temos que discernir. O espiritual, ele tem que discernir o que de fato é prioritário e o que é secundário. E eles estavam fazendo um serviço contrário. Guias cegos, falou Jesus, coais o mosquito e engolis camelo. Temos que lançar lentes e luz e olhos para aquilo que de fato é importante, dar o peso certo e não ficarmos fazendo tempestade num copo d'água, gerando intrigas, questões, reuniões em temas de somenos importância. É isso que Jesus está falando. Temos que tomar cuidado neste sentido. Sexto aspecto da verdadeira espiritualidade é a santificação e não o ritualismo que eles estavam acostumados. Verso 25 nos dá conta disso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. A vida cristã é marcada pela santificação, é uma obra de dentro para fora. Santificação é o amolecimento do coração petrificado do homem para se moldar à semelhança de Cristo. É um assemelhamento diário com Jesus de Nazaré. É uma obra excelente, transformação de mente, de coração, você sair das esferas pecaminosas e caminhar para o centro da vontade de Deus. Observe os dois movimentos. Cristo em vós é justificação. Você se lançando em Cristo é santificação, é pré-requisito para a salvação. Diz Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós sabemos que a graça é o oposto do mérito, do desempenho, mas ela não é contrária ao esforço humano para se melhorar de vida e a vida, principalmente por dentro, no coração. Temos, nesse sentido, a obrigação de sermos melhores a cada dia. É um padrão bíblico. Então nós temos que olhar para dentro. Meros rituais inócuos, vazios, mecanizados, insignificantes, não significa que a pessoa é espiritual. Você pode pular de culto em culto. Isso está prefigurado no exibicionismo estereotipado de limpeza de copos e pratos. São rituais ou mecanismos litúrgicos que nem sempre alcançam o coração, a têmpera, a personalidade, os pensamentos dentro do homem.
Diz o texto, então, que eles se preocupavam muito com o exterior, mas continuavam ruins, intemperantes, carnais no coração. Não adianta. Espiritualidade começa por dentro, é caminho por dentro. É gerado por arrependimento, por piedade, por novo nascimento, por regeneração. E nesse sentido, não adianta você desfilar com ofertas. Se tiver um coração vingativo, deixa, disse Jesus no Sermão do Monte, no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Não adianta você se envolver com causas nobres, se você não for convertido e santificado no coração. Diz lá Paulo aos Coríntios, capítulo 13, distribuir os bens aos pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, ou seja, algo visceral, no âmago, essencial, santificador, não adianta também você ter uma performance espiritual no ministério. Disse Jesus no Sermão do Monte também, as pessoas que profetizavam, as pessoas que expulsavam demônios no nome dele, as pessoas que faziam milagres, ele dirá naquele dia, nunca vos conheci. Então não se impressione pela performance ministerial, eclesiástica, denominacional, ritualística, religiosa. Não se impressione. Porque o que vale é o coração. Vida cristã começa no coração. Corações singelos, piedosos, quebrantados. Deus procura corações assim. Ele habita no alto e sublime trono na eternidade. Mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, disse o profeta Isaías. Pense nisso, meu irmão. Então, espiritualidade na nossa igreja, eu quero deixar bem marcado nesse aspecto. Começa por dentro, na santificação, nessa limpeza diária, nesse assemelhamento, nessa proposta elevada de vida. Essa doutrina que tem que ser encarnacional, encarnada por nós. Nós não podemos só discursar. Jesus está, então, confrontando religião judaizante com o que de fato ele quer e veio fazer na vida do homem. Sétima marca, verso 27, é evidenciada, então, um pouquinho mais falando disso, por essa essência. Diz aqui, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Novamente ele segue essa ideia, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então é o contraste da essência com a aparência. Se você é, meu irmão, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Se você é, você não precisa ficar desfilando. Se você é, você não está tão preocupado assim com o exterior, porque o que norteia a tua mente é o teu coração. Se você de fato é, você não precisa colecionar honrarias, elogios, não precisa colecionar e ficar provando com as suas titulações, buscando reconhecimentos. É isso que Jesus está tentando falar. Estes homens
Eles eram peritos. Diz o verso 5 de Mateus 23 que eles desfilavam nas ruas, nos templos, nas sinagogas, com as indumentárias, aumentando os filactérios, as franjas, desfilando com aquele uniforme religioso dos judaizantes. Gostavam dos primeiros lugares, dos banquetes, gostavam dos elogios, gostavam das longas orações, gostavam de desfilar nas casas das pessoas, usufruindo dos bens materiais das pessoas, mas Jesus faz o caminho contrário, falando: seja discreto, se preocupe com o que vai no coração, cuidado, você tem coisas a melhorar aí dentro. Dentro está fedendo, dentro está com mau cheiro, dentro está com iniquidade, hipocrisia. Tem coisas mortas que precisam ser vivificadas. Então a vida cristã é marcada por um anonimato até. Estamos vivendo a era do exibicionismo das mídias sociais e fazemos isso. Tenho conversado com a comunicação da nossa igreja, fazemos isso para que haja um evangelismo para a nossa igreja, para que pessoas venham, mas caso contrário, a intenção é a discrição, é o anonimato, é a singeleza, é um modo simples de vida. Nós existimos independente da aparência, do exibicionismo, do desfilar nas redes sociais. Que a nossa teologia seja que a mão esquerda não saiba o que faz a direita e vice-versa. E no anonimato a gente sobrevive, a gente celebra a quietude, o silêncio, a solidão, a solitude a gente celebra. Nós convivemos muito bem com o anonimato e a vida segredada com Deus no quarto, ao entrar no quarto, fechar a porta, orando ao nosso Pai que vê em secreto. A nossa espiritualidade começa aí, motivação e intenção primeira. O nosso desempenho está aí e não num desempenho exibicionista, de busca por honras, honrarias, titulações, aplausos, atenções e reconhecimentos humanos. É isso que Jesus está combatendo aqui em 7º lugar. Viciados eles eram em saudações nas praças, serem chamados de mestres pelos homens, diz o verso 7 deste capítulo. Então, não confunda o teu papel, que Cristo apareça mais que você, que nós diminuamos, seja essa a nossa oração, e que Cristo cresça nas nossas vidas. E, em último lugar, a nossa espiritualidade é marcada pela singeleza, já tenho dito isso, pela humildade. Diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus, verso 29. Último ai, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles tinham orgulho, porque não foram eles que mataram os profetas que vieram antes deles. Jesus desmascara e fala que não é assim não. Se vocês tivessem vivido na época dos pais de vocês, vocês teriam apedrejado tanto quanto eles. Vocês teriam matado todos eles, como os antepassados mataram. Diz aqui o verso 31, que eles são filhos daqueles homens que mataram os profetas. Verso 37, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, ou seja, ô religião para matar profeta, que matais os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Deus levantava profetas para falar ao povo e eles matavam.
eles contrariavam. Quantas vezes, diz aqui o verso 37, Deus quis ajuntar, Deus quis corrigir, Deus quis falar, Deus gerou profecias, Deus apontou os caminhos, falou de disciplinas, alertou com antecedência, deu palavras preventivas através dos profetas, e a rebelião deles faziam com que os profetas fossem mortos. A rebelião deles afastavam, refutavam todos os profetas. Então Jesus coloca na mesma medida, verso 32. Vocês são a medida dos vossos pais. Aqui Jesus está querendo dizer, olha, vocês são orgulhosos, míopes. Vocês não admitem que são soberbos, semelhantes aos pais de vocês. Vocês não admitem que são rebeldes, como os pais de vocês são rebeldes. Eles não admitiam isso. Resistentes às humilhações, às verdades ditas por Jesus. Tanto é que Jesus também foi morto. Foi mais um profeta morto por trazer as verdades de Deus. Verso 12, Jesus enquadrando também eles, deu o diagnóstico falando: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Eles eram exaltados, eles sofreriam humilhações a posteriori. Então Jesus caracteriza a espiritualidade neste capítulo, nesse último quesito, falando do abandono do orgulho, na admissão da verdadeira personalidade, na visão de si mesmo, coisa que eles não queriam se enxergar. Aí estão, queridos, os aspectos da verdadeira espiritualidade, marcada pela experiência da salvação, pelo desinteresse em coisas materiais, devem ser buscadas, mas não em primeiro lugar. A verdadeira espiritualidade é marcada por uma liberdade e não por um mecanismo de controle, marcada pela autenticidade das palavras, pela hierarquia do que vem primeiro, no aspecto doutrinário, pela santificação, é marcada pela essência e não pela aparência, e pela visão correta de quem é. Pela humildade de você admitir quem é e tentar melhorar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos levantar como pessoas espirituais. Que ao olharmos este texto, fiquemos e sejamos transformados e convertidos para experimentarmos a verdadeira espiritualidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua ajuda. Sê conosco, marque a nossa vida, não pela carnalidade, mas pela espiritualidade. Em nome do Senhor Jesus, prepare o nosso coração para esta ceia e continue esta obra em todos nós, em nome de Jesus. Amém.